Esse Judas, ele é irmão de Tiago. Quem é Judas e Tiago? Alguns estudiosos da palavra diz que o Senhor Jesus teve 4 irmãos nomeados e depois irmãos e irmãs que não saíram ali nomeados nomes nas Escrituras. Quem eram os irmãos de Jesus? Que teve Maria juntamente com José. Maria e José, eles só se conceberam entre marido e mulher, só tiveram relações depois que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Então o Senhor Jesus Cristo é fruto do Espírito. Então está escrito na palavra o quê? Que aquele que não confessar que Jesus é Filho de Deus, nascido de mulher, pela obra do Espírito Santo, este é anticristo. Então, irmão, nós cremos que Jesus Cristo foi criado no ventre de Maria, moça Maria Virgem. Ela não tinha concebido, não tinha relação com José, mas em espírito o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, olhou e falou: Maria, salve agraciada, dentro do teu ventre vai nascer aquele que vai salvar a humanidade, o Salvador da humanidade. Então nós cremos nisso, pelo cristianismo nato. E ela se rompeu a sua mocidez, ou a sua mocidade, a sua virgindade, de dentro para fora, e não de fora para dentro, como toda a mulher, quando tem relação com o homem, rompe a sua virgindade, com o toque da relação. Então, ela era virgem, moça, e a palavra que era verbo se fez carne dentro do ventre de Maria. Então, quando esta palavra que é haja, que era o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, quando falou haja tudo, sem o Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria, nada do que foi feito seria feito. Por isso que ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Estava falando no plural, existe mais de um ali. Então quem era? Era o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus Filho, que era Cristo Jesus em verbo, em palavra, quando criou ali o homem. Façamos o homem. Então o homem nasceu naquele momento pelas mãos de Deus, pela palavra do verbo, e o que soou sobre ele? O Espírito de Deus, o Espírito Santo que entrou sobre Adão e ali ele se levantou, feito naquele momento. Então, quando o anjo Gabriel olha para Maria e diz: salve agraciado, dentro do teu ventre vai nascer o Filho de Deus, o que vai gerar, o que vai remir o homem do pecado. Neste momento ela recebe o que? A palavra da boca do anjo, que é a mesma boca de Deus. Entrou dentro do ventre dela em palavra verbo e se transformou dentro do ventre, naquele momento, a carne, o verdadeiro homem. Quando rompe a sua virgindade, nasce aquele menino Jesus, que é divino e também carne. Glória a Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nasceu agora o Filho de Deus, também nascido no ventre de Maria. E assim, irmãos, Maria então não conheceu José como homem até o Senhor nascer. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, aí eles tiveram relação como marido e mulher casados, e aí vem 4 filhos ditados nas Escrituras. Um, por nome de Simão, não é o cananeu e nem o Simão Pedro, é Simão. O outro, chamado Judas, que alguns estudiosos dizem que é esse Judas aqui o que escreveu. Outros estudiosos já vai para outro ápice da palavra que eu vou explicar aqui, que diz que ele é primo irmão do Senhor. Vamos entrar lá já. Mas Simão, Judas, José, que também é filho de José. Então José e
e o outro é Simão, Judas, José e Tiago. Esses quatro são falados por alguns estudiosos que os irmãos de Jesus por parte de mãe, porque José não era pai de Jesus. José não teve participação nenhuma com a relação, né? Então, naquele momento, José criou o Senhor Jesus, né? Chamava de pai por criação, mas não teve nenhum tipo de corrente sanguínea com Jesus, a não ser a consideração. Maria, sim, porque Maria foi dela que nasceu Jesus, mas o verdadeiro homem por Maria, que é Jesus. Verdadeiro Deus não por José, mas sim pela palavra de Deus que se fez carne, né? Então, irmão, neste ponto, alguns estudiosos dizem que esse Judas era irmão de Jesus. Vamos para outro significado de estudo. Maria tinha uma irmã também. Maria tinha uma irmã. Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Cleófas. E essa irmã também chama Maria Cleófas. É aquela que estava junto com Maria no dia que Jesus estava sendo crucificado. Bendito o Senhor. Então, José também tinha um irmão. José tinha um irmão chamado Cleófas. Agora presta atenção. José casado com Maria. Cleófas, irmão de José, casado com Maria Cleófas. Se tornou o que ali? E casado em irmãos. Primos e irmãos, os filhos que iam nascer. Então, esse Tiago, que a Bíblia fala, alguns estudiosos, teólogos, doutores, fala que este Tiago e esse Judas eram filhos de Cleófas e Maria Cleófas. Então essa Maria Cleófas era tia de Jesus, por parte de Maria. E esse Cleófas era tio de Jesus, por parte de José. Então esse Cleófas é aquele que estava andando ao caminho de Emaús. Estava ao caminho de Emaús quando o Senhor apareceu para ele. E ele disse dessa palavra: já está tarde, entra aqui para nós passar aqui a noite, comer alguma coisa e você segue viagem. Aí o Senhor Jesus, eles não conheceram a forma que estava o Senhor. Aí o Senhor partiu do pão e deu glória a Deus e graças a Deus. Quando partiu do pão e disse graças a Deus, naquele momento eles conheceram o que era o Senhor. Cleófas era aquele tio do Senhor. E ele conheceu o que era o Senhor sumiu na frente deles e eles voltaram novamente toda aquela rua para ir até Jerusalém para contar que realmente o Senhor tinha sido saído do meio dos mortos e ressuscitado dos mortos. Glória a Deus. Então essa explanação é para que os irmãos entendam, irmão, quem são os personagens. Isso é muito importante para os dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta sabedoria, com tanta gente divulgando tudo contrário à nossa fé cristã. É muito importante os irmãos saber os mínimos detalhes do que é a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos que estão dizendo aí que Jesus é filho de Maria com um soldado romano? Está expandindo isso daí, dizendo que não houve nada de santidade, não houve nada de espiritualidade, que não houve nada. Isso daí é uma tramóia dos pais da igreja para poder fazer um grupo de massa, para poder conduzir as pessoas, né, intermédio da religião, que as pessoas têm medo, porque a única coisa que existe, que nós temos certeza, é a morte, e sabemos que todos nós morreremos. E depois da morte, como que vai ser? Então a religião
pela mente dessas conspiração, essa teoria da conspiração, consegue governar as pessoas pelo medo. Então nós temos que conhecer a palavra para não ser governado pelo medo. Quantos que estão dizendo aí que Jesus era casado com Maria Madalena, teve 3 filhos e foi para a Índia, morar na Índia, morreu até na Índia, até assunto de filhos de Jesus, para poder quebrar a divindade e a santidade de Jesus Cristo. Então eles lançam todo esse tipo de assuntos para poder denegrir a história do cristianismo. Então por isso que nós temos que estar firme nas escrituras da palavra, crer piamente na palavra, crer no entendimento da palavra. Não é só chegar numa igreja e receba e toma e pega e você vai cantar, o gigante vai cair, você vai ficar de... Nada disso. Antropocentrismo já acabou, essa era do triunfalismo foi embora. Esta era da igreja chegar ali e só comer o que está sendo colocado, come aqui que você vai embora, depois você volta para comer de novo. Isso não, é sair remoendo a palavra, entendendo cada palavra minuciosamente, é saber quem é o Senhor, a quem você está servindo, né? Quantos que estão como agnósticos nos dias de hoje, que não acredita que Jesus nasceu de matéria, né? Acredita que ele é só uma energia, deixaram de crer na existência do Senhor, deixaram de crer que o Senhor morreu entre a cruz do Calvário, o lugar da Gólgota, o lugar da caveira, crucificado, pararam de crer nisso e começaram a colocar Jesus como uma energia, algo que não apareceu, uma metáfora. Mas enquanto nós estivermos aqui, estaremos pregando a palavra do verdadeiro Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna, aquele que passou por tantas provações, aquele que foi tentado pelo diabo, aquele que apanhou na rua da tristeza e da amargura, nas ruas da lamentação de Jerusalém, aquele que colocaram sobre a cabeça dele aquele espinho, né? Aquela coroa de espinho, e bateram nele com uma cana, aleluia, colocaram aqueles cravos nas tuas mãos, passaram as lanças sobre ele, bendito o Senhor, e pelas nossas causas, nossos pecados, ele entregou a própria vida, foi como um cordeiro mudo até o matador, para te dar o direito da vida eterna, para nascer em você a graça de Deus. Quem é a graça? É o favor imerecido, que eu não mereço, você não merece, nós não merecíamos, mas ele nos favoreceu, arrancando as nossas enfermidades das nossas costas e colocando sobre ele, e tirando os nossos pecados da nossa vida e se apresentando sobre os nossos pecados, dando a própria vida como um cordeiro imaculado e fazendo a maior oferta, a oferta ao nosso Deus no local da caveira, no lugar da Gólgota, onde ele demonstrou todo o amor pela humanidade, onde o Senhor renovou, bendito os votos, porque estavam os votos em Adão, mas Adão com o pecado destruiu, e o homem que era para viver em toda a tua beleza, destruiu em pecado, e o pecado gera morte. Glória ao Senhor. Mas este Senhor Jesus Cristo, que é um Adão reformado, que é um Adão restaurado, aleluia, deu-nos o direito da vida eterna, porque foi tentado 40 dias e 40 noites lá no deserto, quando sentiu fome, e o diabo disse: transforma aí aleluia, essa pedra em pão, querendo dizer, aqui tem pão para você comer, aqui tem júbilo, aqui tem alegria. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Já falando, profetizando que é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos justifica, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos leva ao céu. Glória ao Senhor. Lança-te daqui então, porque está escrito que te dará a ordem aos teus anjos e eles te pegarão e nada acontecerá com você. Bendito, tentando o Senhor, bendito o Senhor.
E para Deus poder mostrar para ele, eu tenho poder, eu sou o Filho de Deus, eu vou pular daqui só para você ver. Bendito, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Glória ao Senhor, mostrando que mesmo tendo poder foi humilde, mesmo tendo poder foi manso, foi calmo, foi obediente, foi entendido do que estava fazendo. Glória é o nome do Senhor. E neste momento o diabo apresenta para ele e fala assim: se prostrado me adorar, aleluia, tudo isso aqui eu te darei. E mostrou a glória do mundo para ele. Bendito é o Senhor. O que é o dinheiro? A prostituição. Bendito é o Senhor, a bebida, os vícios. Bendito o pecado. Entregou tudo na mão dele e falou: tudo isso aqui é teu, se você prostrar a me adorar. Este mundo eu te darei. Glória ao Senhor. E o Senhor falou para ele: vai-te, Satanás, vai-te, porque somente a Deus adorará e só a Ele servirá. Glória ao Senhor. Não deixando a sua corrupciência, o seu desejo carnal, o que estava dentro dele, a fragilidade de homem, a fraqueza de humano, bendito, querer falar mais alto, bendito o Senhor, do que o próprio divino que estava, a sua missão que estava para ser feita, era vir resgatar o homem do pecado, acender a luz que o pecado apagou. Glória é o nome do Senhor. Então vamos lá, irmão, o que esse nosso irmão Judas falou? Servo de Jesus Cristo, mesmo sendo primo irmão do Senhor, outros pontos dizendo que é irmão do Senhor, vamos colocar primo irmão neste ponto, mesmo sendo, ele ainda falou: eu, irmão de Tiago, somos servos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha, irmão, servir o Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 ele fala: a misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. No versículo 2 do capítulo 1 do nosso amado irmão Judas, ele falou o quê? Que a misericórdia de Deus te tome, que a misericórdia te abraça, que os teus pecados sejam aniquilados pela misericórdia. Bendito, quando você recebe a misericórdia, entra no teu coração paz. Aleluia. Quando você recebe o perdão, você fez alguma coisa contra alguém, mas alguém chega você chega para a pessoa e fala: me perdoa. Você está com o coração aflito, mas quando você fala: me perdoa, alguém fala: está perdoado. Entra no teu coração paz. Glória a Deus. Então neste momento o Senhor te diz: a misericórdia vai cair sobre a tua vida, a misericórdia vai cair sobre a tua alma, e no teu coração estará paz. A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do amor do Senhor na tua alma. Receba ela aí, irmão. Receba no teu coração essa paz, essa misericórdia, esse amor. Que o Senhor possa modificar a tua vida pela paz. Bendito o Senhor. Contra os ímpios e os falsos mestres. Vamos ver aqui no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Batalhe pela fé. Acredite que o Senhor que criou todo esse cenário para poder tirar você desse campo de batalha e fazer você batalhar pela vida eterna no céu. O pão de cada dia o Senhor dará na tua mesa, dará na tua vida, porque a nossa intuição, nosso desejo é entrar no céu. Glória a Deus. No versículo 4, porque se introduzir algum que já antes esteve escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem e em desilusão a graça de Deus e negam o Deus único, o dominador do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que batizam e servem ao Senhor, daqui a pouco eles param de servir ao Senhor e começam a falar do Senhor. Uns começam a desacreditar, outros começam a falar tanta coisa, outros colocando tanto empecilho. Antes não tivesse conhecido o Senhor, porque neste momento você está jogando pelas costas tudo que o Senhor já fez, por mim e por você. Mas quero lembrar-vos que quem já uma vez soube isto,
que, havendo o Senhor salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois o que não crê. Presta atenção. Aquele que cria no Senhor, sabe todos os feitos que o Senhor fez, fez todas as obras, todos os milagres, tudo que o Senhor operou no nosso meio, e depois ele para de crer. O que vem para a tua vida? A destruição. Porque pararam de crer no Senhor e no seu poder. E aquele que não crê, irmão, aquele que descrê do Senhor, ele não quer descrer sozinho. Ele quer falar para o outro, que quer contar para o outro, que quer falar para o outro, e a verdade dele quer ser uma verdade absoluta. Daqui a pouco ele começa a destruir o que a fé em Deus construiu na vida de cada irmão, na fé em Deus, na vida de cada irmã, e começa só a destruir, e vai perdendo uma fé, perdendo o outro o desejo, perdendo o outro o sentimento com Deus, e quando vê, tem muitas pessoas contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, o Senhor diz, o que vem para essas pessoas é a destruição. Cuidado com a destruição.